Pai e mãe, que teu pai e tua mãe não trabalham. Sobra. E a tua mãe é rica? Mas ela trabalha. Tua mãe não trabalha, porque não trabalha. E teu pai trabalha. E teu pai é rico. Você trabalha com o Senhor. Você trabalha com o Senhor. Você trabalha com o Senhor. Você trabalha, Solange. E por que vocês estão ricos? Olha, se aqui nessa sala todo mundo trabalha ou é filho de trabalhador, por que aqui não tem ninguém rico aqui nessa sala? Final, pensa você no finalzinho da manhã, perto de dar o sinal para a aula de amanhã, ali perto do almoço. O estômago vai roncando. Vocês conseguem pensar em matemática, em cálculo, não sei nada. Você só pensa no pratão do feijão, arroz com feijão, que a mãe. Então pensa. Agora pensa no brasileiro que não tem como. Você sai da aula e vai para casa. E quem não tem casa? Quem vive na rua? É para onde? A gente fala assim, nós vamos estudar, um amigo meu falou, a gente faz uma assembleia de professores e estava todo mundo reclamando, está tudo ruim, está tudo horrível, a gente sai da assembleia e vai para casa. Esse companheiro trabalha com o movimento de luta pela moradia e que inclui muitos moradores de rua. Quando acaba a reunião do movimento, eles vão para onde? Vão para a rua. Ou seja, são realidades com as quais nós não podemos acostumar. A gente se fica chocado quando vê alguém jogado na rua, dormindo na madeira da calçada? A gente fica escandalizado? A gente não fica mais, a gente já se acostumou, virou paisagem, né? É parte da paisagem. Isso vai dando para a gente uma noção do quanto a gente deve ser insensível com isso. E nós não podemos ficar insensíveis, porque isso também é violência. Isso também é indicador de violência. Quando nós mesmos, quando nós nos consideramos pessoas boas, aqui ninguém se acha ruim, todo mundo se acha pessoa boa. Quando nós nos achamos pessoas de bom coração e nos acostumamos a ver gente jogada na rua, nós estamos perdendo um grau de humanidade. Nós estamos vivendo um processo de desumanização. E isso também é uma das características desse sistema capitalista. Por que capitalismo? O que essa palavra nos diz? O que está no centro dessa palavra? Qual é a raiz da palavra capitalismo? Capital. Portanto, no centro dessa sociedade está o capital. E tudo que se faz para ampliar o capital, os capitalistas consideram que é certo, que é bom, que é correto. Nós estamos consumindo níveis altíssimos de veneno. E estamos consumindo os alimentos que comemos todo dia. Níveis altíssimos de veneno. Nós estamos sofrendo um processo de envenenamento cotidiano pela política de produção agrícola que o agronegócio brasileiro escolheu. Nós consumimos 5 vezes mais veneno do que qualquer país mais ou menos civilizado do mundo. E depois a gente fica escandalizado com o aumento de câncer. Não de mulheres, nunca vi tanta mulher com câncer de mama, câncer de útero, homens com câncer de próstata, câncer disso, câncer daquilo. Gente, nós estamos comendo veneno, tomando água envenenada, respirando ar envenenado. Mas isso está dando lucro. E no capitalismo, a única moral que o capitalismo conhece é o lucro. Deu lucro, estava bem.
É esse o sistema que a gente quer? É essa sociedade que a gente quer? É uma escola que educa para isso que a gente quer? Qual é a sociedade que a gente quer? É parte da pergunta para responder qual é a escola que a gente quer. Aquele que foi condenado por um colegiado de juízes, não tem esse fato de quando eu vejo no Facebook. Olha, atenção, né? Não foi aprovado sim. Tá? Agora pode depender de como entre federado, cada município, cada estado vai implementar. Tá? Ela é uma lei que visa, deixa eu te falar, são várias tentativas de melhorar o nosso sistema eleitoral, de melhorar a nossa classe política. Porque é importante. Eu vivi 21 anos no Congresso Nacional fechado. Os militares fecharam o Congresso, suspenderam as eleições. Eu fiquei anos sem poder eleger governador ou prefeito da capital. Tá? Era o presidente, era o general que nomeava. Jaime Lerner foi prefeito de Curitiba, nomeado pela ditadura 2 vezes. Não é porque ele era democrata, né? Então, o Congresso Nacional, a classe política, tem defeitos? Tem. Agora, é um espaço de poder em que nós intervimos. Nós podemos intervir, não? Mas para intervir tem que acompanhar como é que o meu deputado votou, que projetos ele apresentou, como que ele votou naquilo que é fundamental para mim. Como é que ele votou, como é que ele agiu diante da defesa da escola pública, da saúde, das políticas de moradia, de transporte, de lazer, de cultura, etc. Como é que ele atuou? Eu acompanhei. A lei da lixaria ajuda, mas a lei que ajuda mesmo é a nossa participação, é a nossa consciência, é a nossa exigência em relação à atuação dos parlamentares. E se o Congresso como está é ruim, eu prefiro esse do que o Congresso fechado. Porque eu já vivi 21 anos de Congresso Nacional fechado. E não é bom. Posso dizer para vocês que é muito bom. Porque não reduziu a corrupção de jeito mal comprado. Aí não podia nem denunciar. Não se podia denunciar nada. Qualquer denúncia podia custar o pescoço das pessoas. Então, eu acho que é importante isso, né? Sobre a lei do Ficha Limpa. E a gente ir para casa, não sei, acabou o tempo. Nós temos aí 10 minutinhos que eu quero ir encerrando. Vou passar mais um minuto para vocês, dizendo o seguinte: que sociedade nós temos, que modelo de produção de riqueza nós tivemos? O modelo capitalista de produção. Nesse modelo, a violência é um componente. As guerras que nós vemos pelo mundo, presta bem atenção, as guerras não são uma casualidade. Se não existirem guerras, não tem como a indústria permanente vender seus produtos. O que foi a guerra lá no Kuwait? Aqui em Rio de Janeiro, foi como uma feira de exposições. Novos produtos bélicos, novos produtos de guerra que os Estados Unidos tinham inventado foram testados na guerra do Kuwait. E depois foram usados já aperfeiçoados na invasão do Iraque. Então as guerras no capitalismo, elas são parte da manutenção do sistema. Porque elas produzem dinheiro, elas produzem tudo. Para que uma indústria de armamentos vai produzir armamentos se não tiver para quem vender? E quanto é que eu mais vendo armas? Quanto mais guerras eu
onde o poder da família não era do pai, não era o pátrio poder, era o mátrio poder, em que a família se organizava em torno da mãe e não do pai. Então, não existe isso de que a sociedade sempre foi assim. Não é verdade. E a prova está aqui, meninos e meninas no mesmo lugar. Isso, há 50 anos atrás, não existia. Lá no Colégio Estadual do Paraná, o turno da manhã era só os meninos, o turno da tarde era só as meninas. Eu vivi ainda isso no Colégio Estadual de Paraná. Depois o Colégio Estadual mudou. Eles fizeram um muro no meio do pátio, assim. De um lado eram só os meninos, do outro lado só as meninas. A ideia de que meninos e meninas conviverem é uma conquista da pedagogia progressista, que vai compreender dos avanços da ciência, inclusive, da ciência, da psicologia e da psicanálise, que é bom para o crescimento dos meninos e das meninas este convívio, para que ambos não vivam um estranhamento depois da vida adulta, quando começam a ter a interagir. Mulheres não podiam nem cantar, quanto mais ser cantadas. E os negros, até 1888, na lei brasileira dizia que os negros não eram humanos. Pensa, hoje se alguém falar isso para vocês, todo mundo não fica escandalizado? Não dá cabeça você falar que um negro não é humano? Você tem gente, não é? Essa ideia cabe na cabeça de alguém hoje? Cabe, gente? Mas era lei há pouco tempo na escola. Por que eu estou dizendo isso? Para vocês, para os mais velhos e para os mais jovens, saberem que tudo é possível de mudar. Tudo. Tudo é possível de mudar. E o nosso esforço deve ser para fazer com que mude para melhor. Pode mudar para quê? A gente pode ter um retorno ao fundamentalismo, a gente pode ter um retorno à Idade Média, a gente pode ter perseguições por questões religiosas, como diferentes. Quando a gente trabalha na inteira, se alguém começar a dizer que a Terra é quadrada, dizer que para isso, eu ia falar não para Deus, não. Na Idade Média era isso. A igreja dizia que a Terra era plana. Aí quando chega o cientista e diz que não, a Terra é redonda. Então, a pessoa sabe, né? Então, a gente tem que olhar para a história, e é importante estudar a história mesmo, sabe? E não existe possibilidade nenhuma de estudar de fato, de aprender sem ler. De um coletivo de juventude, é importante que a juventude se organize, porque tem uma política nacional de juventude, nós tivemos conferência nacional de juventude, temos colocado chamados jovens para discutir as políticas da juventude. E isso é muito importante, que a juventude diga o que é de fato que ela precisa para se constituir como cidadão, de pleno cidadão e cidadã de pleno direito. Então, a participação é o primeiro ato de efetivação da nossa cidadania. Não delegar para o outro decidir por nós, mas nós, organizadamente, unidos, participarmos de todas as ações, de todas as transformações. Eu te parabéns para vocês pela ajuda da apresentação. Então, em nome dos professores do CEDEJA, a diretora presente, em nome dos professores do LAUPILAC e em nome de todos, gostaria de agradecer a presença da professora Janice, com certeza as palavras dela foram de grande importância e de grande caminho. E eu quero também, então, pegar uma lembrança, que é simples, mas é de coração. São salve de palmas para você. Pessoal,
Muito obrigada, professora. E nós queremos falar com a professora. Volte no outro, porque